Este é o podcast do Escritório Tavares e Oliveira Advogados Associados, trazendo temas jurídicos atuais e relevantes com especialistas da área jurídica, além de análise sobre o impacto das novas leis no cotidiano das pessoas e das empresas, sempre com abordagem didática, ética e profissional. O episódio número 4 é sobre o Simples Nacional e o que esperar do Supremo Tribunal Federal sobre a isenção e o planejamento tributário para 2027. O podcast Tavares e Oliveira Advogados está nas plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e YouTube. Esperamos que gostem. Boa audição, inscreva-se e deixe seus comentários. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje recebemos novamente o sócio fundador do escritório, Dr. Marcos Antônio de Souza Tavares. Doutor, no nosso episódio número 2 falávamos sobre a liminar do ministro Nunes Marques. Agora, em abril de 2026, o cenário parece ainda mais complexo. O que mudou de lá para cá nessas ações diretas de inconstitucionalidade? Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui novamente. E o cenário agora é de confronto de teses, como nós costumamos dizer na área jurídica. O STF está prestes a decidir o mérito dessas ações. E o que temos hoje é um embate entre o princípio da progressividade defendido pela AGU, Advocacia Geral da União, e o tratamento favorecido às pequenas empresas defendidas pela Confederação Nacional das Indústrias e Confederação Nacional dos Serviços. A grande questão, na verdade, é saber se taxar o dividendo acima de R$50 mil por mês fere as bases do Simples Nacional. A AGU, Advocacia Geral da União, afirma categoricamente que não, que as empresas continuariam usufruindo do Simples Nacional, pois quem paga o imposto é o sócio, pessoa física, e não a pessoa jurídica. E qual a percepção do escritório sobre a tendência do Supremo? Nós acreditamos muito que existirá uma decisão salomônica no caso. A tendência é que o STF, Supremo Tribunal Federal, declare a constitucionalidade da Lei 15.270, mas com a modulação de seus efeitos. Ou seja, os lucros acumulados até 2025 continuariam isentos em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Porém, daqui para frente, a tributação dos dividendos tende a permanecer como um instrumento de justiça fiscal. Doutor, além do STF, temos um fato novo e urgente: a Resolução 186 do Comitê Gestor do Simples Nacional, publicada agora, dia 19 de abril de 2026. Ela trouxe prazos que assustaram muita gente, não é? Exatamente. A Resolução 186 do Comitê Gestor passou a ser, vamos dizer assim, um manual de sobrevivência para o ano de 2027. A grande novidade é que o prazo para optar pelo Simples Nacional foi antecipado. Antes, decidimos isso só em janeiro, e agora o período de opção é entre 1º de setembro e 30 de setembro de 2026, já para o ano de 2027. Nossa, setembro agora? Mas por que essa pressa do comitê gestor? A resposta é previsibilidade. O governo precisa saber quem estará no regime simplificado para ajustar a transição da reforma tributária, especialmente em relação ao IBS e à CBS. E existe um detalhe muito importante. Se você optar e se arrepender, só tem até 30 de novembro para cancelar de forma irretratável a opção feita anteriormente. Isso significa que o planejamento tributário de 2027 precisa estar pronto agora, no meio de 2026. Não dá mais para deixar para o Natal como era feito antigamente. Falando em transição, a Resolução 186 trouxe uma opção interessante sobre o recolhimento do IBS e da CBS por fora do Simples. Como isso funciona na prática, Dr. Marcos? Esse é o ponto mais estratégico para quem vende para as outras empresas, o chamado mercado B2B, ou seja, business to business.
Entre setembro e novembro, a empresa do Simples Nacional poderá efetuar a seguinte opção: ou continua pagando tudo na guia única, no DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, ou retira o IBS e a CBS do Simples e passa a pagar pelo regime regular. E por que alguém escolheria pagar o imposto por fora, doutor? Parece mais difícil. A resposta é competitividade. Se você paga o IBS e a CBS por fora, você transfere o crédito integral para o seu cliente. Porém, se você ficar só no Simples, o seu cliente recebe um crédito menor. No primeiro semestre de 2027, nós acreditamos que essa decisão pode ser o que vai manter ou rescindir um contrato de fornecimento com o cliente. É o que chamamos no direito tributário de regime híbrido. Para encerrar, doutor, gostaria que esclarecesse para o nosso ouvinte a chamada trava de confisco. O que seria isso? Ela é uma proteção para o empresário, certo? Sem dúvida. Aqui no escritório, nós fizemos algumas projeções comparativas para o ano de 2027 e chegamos à conclusão de que, para os sócios de alta renda que retiram mais de R$ 600 mil por ano, o Simples Nacional pode deixar de ser vantajoso. Às vezes, migrar para o lucro real traz uma economia maior do que ficar no Simples e pagar 10% de dividendos sem direito a crédito. Ou seja, o Simples Nacional deixou de ser um porto seguro automático, certo, doutor? Com certeza. Nunca o cálculo contábil foi tão importante. O empresário precisa urgentemente de uma análise do todo, que olhe para o faturamento da empresa, para o bolso do sócio e para a cadeia de créditos da reforma tributária, tornando-se mais competitivo. Doutor Marcos, muito obrigada por essas luzes sobre um tema tão denso. Eu é que agradeço. A mensagem final para os nossos ouvintes, clientes e amigos é: antecipem-se. O mês de setembro agora de 2026 passou a ser um divisor de águas para o sucesso das empresas e dos empresários no ano de 2027. Por último, eu queria deixar um forte abraço a todos, agradecer a atenção, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo episódio. Este podcast é uma produção do Escritório Tavares e Oliveira Advogados Associados, buscando as melhores opções jurídicas para os clientes, sempre com ética, legalidade e profissionalismo.